Quando a gente pensa na China antiga, o que vem à cabeça? Provavelmente grandes imperadores, muralhas gigantescas, né? Mas e o dia a dia? Nesta análise, vamos voltar, mas vamos voltar muito no tempo, bem antes disso tudo. Vamos explorar a rotina de sobrevivência e as inovações que formaram a base de uma das civilizações mais antigas do mundo. Pois é, essa é a grande pergunta aqui. Vamos deixar de lado um pouco as grandes histórias das dinastias para entender como as primeiras pessoas viviam de verdade, o que elas comiam, como construíam suas casas. É uma viagem lá para as raízes da vida cotidiana. Para começar, a gente precisa viajar muito, mas muito para trás no tempo. Estamos falando daquela era em que os ancestrais humanos, como o famoso Homem de Pequim, um espécime de Homo erectus, andavam por essa paisagem toda dependendo 100% da natureza para conseguir sobreviver. Olha só essa escala de tempo. É uma coisa impressionante. A maior parte da história humana nessa região foi vivida nesse modo de caça e coleta. 500 mil de anos atrás já estava o Homo erectus. Já o domínio do fogo, então, há 460 mil anos. Isso mudou o jogo completamente. E só muito, mas muito mais tarde é que a nossa espécie, o Homo sapiens, começou a se estabelecer por lá. E o que estava no cardápio? Bom, basicamente, tudo que a natureza podia oferecer. As fontes mostram uma dieta super variada, bem oportunista, de grandes mamíferos a nozes, frutinhas, raízes e sim até insetos, répteis e ratos. Cada dia era uma verdadeira busca por calorias, uma conexão direta e vital com o ambiente. E onde eles moravam? Não eram casas, eram abrigos naturais, cavernas, fendas em rochas e acampamentos temporários, ao ar livre. A vida era nômade, seguindo os animais e a época de cada planta. A ideia de ter um lar permanente ainda estava a milênios de distância. Então, aconteceu uma mudança que alterou para sempre o curso da história humana. A próxima fase da nossa análise foca exatamente nisso, na revolução da agricultura. Foi o momento em que as pessoas passaram de simplesmente pegar a comida para produzir a própria comida. O mais fascinante é que essa revolução agrícola não aconteceu de um jeito só. Ela se desenvolveu de forma independente em duas regiões bem diferentes. Lá no norte, ao longo do Rio Amarelo, o painço era o grão principal. Já no sul, que é mais úmido, perto do rio Yangtze, o arroz se tornou a base da vida. E essa divisão não é só sobre a agricultura, é a raiz de diferenças culturais profundas que a gente vê até hoje na culinária, nos dialetos, nos costumes. E a antiguidade disso é notável. As estimativas colocam o começo do cultivo de arroz lá por 8.500 a.C. Isso faz dele uma das inovações agrícolas mais antigas e mais impactantes do mundo, que alimenta bilhões de pessoas até hoje. Com a capacidade de produzir comida, o pessoal não precisava mais ficar se mudando o tempo todo. Isso levou, claro, aos primeiros assentamentos permanentes, às primeiras casas e também a novas formas de tecnologia e de arte. Um exemplo fantástico disso é a aldeia de Banpo, lá no norte. Os arqueólogos acharam um vilarejo com umas 45 casas, datado de 4.500 a.C. Ali, as pessoas viviam juntas, plantavam seu próprio painço, criavam porcos, uma comunidade estava se formando de verdade. E como é que eram essas casas? O processo de construção mostra uma engenhosidade brilhante. Era um método muito prático. Cavar uma base, usar terra socada, a chamada taipa, para fazer as paredes, sustentar tudo com vigas de madeira e cobrir com um telhado de palha misturada com argila. Funcional, durável e feito com os materiais que eles tinham ali. Enquanto isso, lá no sul, na aldeia de Emudu, a vida era um pouquinho diferente. Eles cultivavam arroz, criavam porcos, e os achados arqueológicos nos dão uma pista da cultura deles. Encontraram até apitos feitos de ossos de pássaro. Ou seja, não era só uma questão de sobrevivência, já tinha espaço para música e para arte. O artesanato também floresceu. A gente consegue ver uma evolução clara na cerâmica. A cultura Yangshao fazia potes vermelhos, lindamente pintados. Mais tarde surgiu a cerâmica de Longshan, com um estilo bem diferente. Não era pintada, mas era muito mais fina, delicada no formato e tinha um acabamento preto todo polido. Com comida sobrando e com as vilas já estabelecidas, a sociedade começou a ficar mais complexa. Aí surgiu uma elite que não precisava mais trabalhar no campo. E isso abriu caminho para a primeira dinastia historicamente comprovada da China, a dinastia Shang, onde a vida era muito mais organizada e bem mais hierárquica. A sociedade Shang era claramente dividida. Lá no topo, a realeza cuidava da administração e dos rituais,
que eram vistos como essenciais para a ordem do universo. Logo abaixo, a aristocracia liderava exércitos em bigas de guerra e governava os clãs. E na base de tudo, a grande maioria do povo, que fornecia o trabalho, muitas vezes forçado, que sustentava o estado inteiro, da agricultura às grandes construções e tumbas reais. A dieta também evoluiu. O painço continuou sendo a base, como nos tempos neolíticos. Mas um cultivo fundamental foi introduzido por volta de 1200 a.C., a soja, que se tornaria um pilar da culinária chinesa. Os animais domesticados, como porcos e galinhas, continuaram sendo uma parte importante da vida, claro, fornecendo alimento e outros recursos. Então, quando a gente olha para essa jornada toda, desde os primeiros caçadores-coletores até uma sociedade estatal complexa, a gente vê as peças fundamentais da civilização chinesa se encaixando. A transformação é realmente impressionante. Em milhares de anos, a vida diária mudou de acampamentos nômades para aldeias agrícolas e, finalmente, para cidades muradas e organizadas como Zhengzhou, a capital Shang. Foram a agricultura, a construção de casas e a organização social que criaram a base para tudo o que viria depois. E isso nos leva a uma reflexão final. A importância do arroz e do painço, a estrutura da vida em comunidade, a engenhosidade na construção. Como é que essas raízes tão profundas, plantadas na vida diária de dezenas de milhares de anos atrás, continuam a influenciar a cultura e a sociedade chinesa até hoje? É algo para se pensar.